com ele sentado. Agora, com Fá, o chinês, normalmente, quem tiver a oportunidade de ver, eles vão ficar 5, 10 minutos fazendo isso para primeiro preparar a região. Então aqui eu estou fazendo aquela técnica que a gente chama do Xiao com Fá, um movimento mais de frente. Eu teria o Tá com Fá, que é um movimento um pouco mais aberto. Lembra que ele sai do cotovelo. É como se o punho está solto e eu levanto o cotovelo e ele mexe. Levanto o cotovelo e ele mexe. E a base do estímulo, lembrando, é o dorso da mão. Não é o ossinho, não é isso aqui, ó. Não é isso. É o dorso da mão que faz. Tá? Então, uma forma de fazer é você estimular bem essa região e preparar essa região. Então, eles costumam fazer isso. E, se essa dor irradia para a membro inferior, você começa a fazer pela perna também. Aí da coxa até a perna. Sempre com uma mão só? Muitas vezes, como é uma técnica que demanda bastante tempo, você vai ficar, como eu falei, 5 minutos, 10 minutos fazendo, muitas vezes iniciam com uma mão e alternam com a outra mão. Posso, em alguns casos, fazer com as duas? Posso, mas normalmente alternas. Porque você, quando você trabalha com técnicas de massoterapia, o desgaste do praticante é muito maior. Então você alterna. Estou fazendo com essa mão, a outra está relaxando. Mas o relaxando não é ficar ao acaso, solto, põe no bolso. Não, ela está parada. A hora que eu vou fazer com essa outra mão está parada. Ou vou usar uma técnica de pressão, mas eu não vou me desgastar tanto com essa outra mão. Eu tenho que ter essa alternância. Então, as técnicas de Kung Fa são excelentes para preparar a região. Então, você consegue já começar a relaxar a região e aquecer o local. A partir daí, outra questão que você pode fazer é o An Zhou Fa. Então, eu pego pontos na região e vou pressionar, mas não só pressão, é pressão com amassamento. Pressão com amassamento. Pressão com amassamento. Posso fazer com a polpa do dedo, ou posso fazer com a base da mão. Se o paciente está muito sensível, em vez de você fazer com a ponta, você faz com a base da mão. Ok? Tem pessoas que preferem, ao invés de adotar essa postura que eu estou fazendo lateral, fazer de frente para o paciente e fazer um movimento maior de flexão de tronco. Isso vai variar de cada praticante. Eu, pessoalmente, prefiro fazer de lado. Você já deve ter visto algumas pessoas que preferem se posicionar na cabeceira da cama, do leito, e fazer a manipulação pelas costas. Tá ok? Então, essa é a base para iniciar a preparação. Em seguida, tem a técnica de fazer pressão, An-Fa, pressão, em alguns pontos específicos. Nesse caso, o estado bexiga 23, bexiga 25 e VB 29. Tá? Com o paciente deitado nessa posição, para eu trabalhar com o VB 29, eu posso trabalhar com os dedos médios e eu vou fazer a aplicação. Como que eu localizo o VB 29? Todo mundo sabe o decor, mas eu vou repetir, né? Só por curiosidade. Espinha ilíaca antero-superior, trocânter maior, no meio dessa distância, entre espinha ilíaca antero-superior e trocânter. Então eu me posiciono aqui e me posiciono aqui. Eu estimulo essa região. Ok? Posiciono aqui e estimulo essa região. Se eu fosse fazer só An-Fa, é só a pressão, mas eu posso combinar também a pressão com o movimento de Zhou Fa, que é o amassamento. Ok? Para localizar, bexiga 23, bexiga 25. Só levantar um pouquinho, eu vou tirar também que está frio. Lembra? Espinha ilíaca. E na linha da espinha ilíaca. O problema é que às vezes o aluno coloca a mão dessa forma e o polegar vai lá para baixo. Você já não está fazendo a localização correta. Você vai fazer na linha. A gente localiza entre L4 e 5. L5. Que é o nível do bexiga 25. Já estou no nível do bexiga 25. Ok? Então já faço essa pressão. Subo 2 espaços. Então retorno. Subo 2 espaços. Do outro lado eu tenho bexiga 23. O estímulo aqui vai ser muito forte, forte ou médio? Médio. Depois eu passo para um pouco forte, não muito forte. Lembra que é um tratamento de base? Então eu quero na base
aliviar a condição que está afetando o paciente e já estimular um pouco a função do rim, com bexiga 23. Se fosse um caso de excesso, aí sim eu faria uma pressão muito forte. Tá ok? Então, recordando, primeiro eu preparo a região, técnicas como Kung Fa, seja o Xiao Kung Fa, seja o Ta Kung Fa, eu preparo a região. Depois eu estimulo com pressão. VB29, B25, B23. Se eu percebo que essa dor se irradia bastante pela região, eu posso acrescentar ainda VB30, bexiga 54, VB30, bexiga 54, que são muito usados para essas afecções, com pressão com o polegar, em alguns casos com o cotovelo. Quando eu quero estímulo bem forte, por exemplo, no paciente que tem lombociatalgia, muitas vezes eu coloco o paciente de lado e aí eu faço pressão forte com o cotovelo. Ok? Ainda tratamento de base. Angiofá, pressão e amassamento. B40, E36, VB39. B40, lembra? Prega posterior, prega poplítea, pressão. Nesse caso eu posso trabalhar bilateral, não tem problema, tá? Ou posso trabalhar unilateral. Pressão, estabilizei a pressão, Jofá. Ok? Pressão, técnica Anfá, faço rotação, que é Jofá. Ok? O E36, eu posso trabalhar com o dedo médio na pressão aqui, se eu quiser manter o paciente na mesma postura, ou posso trabalhar aqui. Deu para entender? Ou eu trabalho com a pressão com o dedo médio, localizo o ponto e trabalho com essa pressão com o dedo médio, tem um desgaste um pouco maior, ou eu elevo e trabalho com a pressão com o polegar. Tá? Estabilizo, trabalho com o polegar. Obviamente aqui ele está de tênis só para exemplificar, o paciente estaria totalmente descalço. Na prática do Tuiná, o paciente não tira a roupa necessariamente. Na China a regra é, o paciente fica com a mesma roupa e cobre-se com o lençol. Você faz a técnica sobre o lençol, com a roupa que o paciente está. Ok? Então você vai movimentando esse lençol, mas o paciente mantém a roupa. Aqui eu estou elevando tudo para mostrar, para ficar um pouco mais fácil para visualizar. Mas você faria a palpação com o lençol e vai fazer a aplicação da técnica. O VB39 é a mesma coisa. Eu posso elevar e trabalhar com ele aqui, fazendo a localização dele. Lembrando, normalmente ele estava considerado 3 de sum, próximo da região da fíbula, e aí eu vou trabalhar com esse ponto. Uma forma de trabalhar. Se eu for trabalhar aqui, né, lembrar que a pressão é com o polegar. Esses outros dedos aqui eles são apoio. Não posso fazer isso aqui e apertar os dois lados. Não é a técnica adequada. A mão aqui é apoio e o polegar é que faz a pressão. Então, só para ilustrar aqui desse lado rapidinho, que eu falei. Aqui eu vou exercer a pressão e a mão e os dedos do outro lado são só a base. Então, eu não posso apertar e comprimir. Aqui eu mantenho a base e esse aqui vai executar a pressão. Tá ok?